irmão, minha irmã, eu sou o Padre Wagner Eduardo e hoje nós estamos aqui para apresentar a você um novo episódio do nosso projeto Liturgia Diária. Nesta segunda-feira, dia 1º de setembro de 2020, nós queremos refletir com você sobre as leituras que a Igreja nos oferece na liturgia da palavra de hoje. Antes de nós começarmos, queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não fez isso, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. É uma maneira que você tem de evangelizar conosco. E você pode também ativar o sininho para que sempre que nós postarmos vídeos novos, o YouTube notifique você e você possa acompanhar prontamente todas as postagens que nós fizermos. Lembramos que esse projeto é fruto do tempo de isolamento social que o Padre está vivendo. Durante esses dias não estamos tendo o programa Mensagens de Fé ao vivo, não estamos tendo a Santa Missa para as famílias, e uma das maneiras que nós encontramos de ajudar você a refletir a Palavra de Deus foi criando esse projeto Liturgia Diária. Hoje nós queremos refletir com você sobre o Evangelho de hoje e sobre a autoridade de Jesus. Vamos lá? Prepare o seu coração para a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, queridos internautas que através do nosso canal no YouTube participam deste projeto chamado Liturgia Diária. Hoje a Igreja nos traz um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, que vai nos contar sobre um exorcismo realizado por Jesus. E onde Jesus realizou esse exorcismo? Dentro da sinagoga. Aqui nós já encontramos uma aparente contradição. Uma sinagoga, um lugar de proclamação da palavra, um lugar onde os judeus se reuniam para meditar, para orar e também para explicar a palavra de Deus. Ali estava um homem possuído. É como se o texto do Evangelho estivesse querendo nos dizer que mesmo nos lugares onde a palavra de Deus é proclamada, nos lugares de oração, nos lugares santos, é possível também que ali haja o inimigo de Deus escondido, muitas vezes até dentro de nós. Então esse texto já vem quebrar um pouco essa ideia de que a igreja é lugar só de santos, de que a sinagoga, de que a palavra de Deus só é proclamada, só é vivida, só é anunciada diante de pessoas santas, pessoas puras. Veja, dentro da sinagoga havia um homem impuro, possuído pelo demônio. E Jesus entrou na sinagoga e com uma palavra Jesus expulsou o demônio. É aqui que entra a reflexão que eu gostaria de conduzir com você. Como Jesus expulsou o demônio.
pela palavra que ele proclamou, pela ordem que ele deu, o demônio foi embora. Jesus disse ao demônio: cala-te e sai dele. E o demônio obedeceu. Por que o demônio obedeceu Jesus? Porque Jesus era o Filho de Deus? Porque Jesus era um homem santo? Por que o demônio obedeceu Jesus? O próprio texto do Evangelho nos mostra. O demônio o obedeceu porque Jesus tinha autoridade. Essa palavra, autoridade, é o que explica todos os milagres, todas as curas e até mesmo as libertações que Jesus realizou. É assim que você deve entender. Por que Jesus curou os cegos? Porque ele tinha autoridade. Por que Jesus fez com que os surdos pudessem voltar a ouvir? Porque Jesus tinha autoridade. Por que Jesus curou os leprosos? Porque Jesus tinha autoridade. Por que Jesus andou sobre as águas? Porque Jesus tinha autoridade. Por que Jesus multiplicou os pães? Porque ele tinha autoridade. Por que ele expulsou demônios? Porque ele tinha autoridade. Aqui você percebe que a libertação realizada por Jesus, o poder que emanava de Jesus, tinha como fonte a sua autoridade. Por isso é importante que nós paremos um pouquinho para refletir, analisar e entender que autoridade é essa que Jesus tem. Porque uma coisa é certa, na medida em que você entende qual era a autoridade de Jesus, e na medida em que você começa também a reproduzir essa autoridade de Jesus na sua vida, você também recebe o poder para realizar as coisas que Jesus realizou. Padre, mas será que é possível que aconteça na minha vida as coisas que acontecia através de Jesus? Não só é possível, é provável. O próprio Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Como? Tendo a autoridade de Jesus. Vamos então entender qual é a autoridade de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos de perceber é o sentido etimológico dessa palavra autoridade. Você sabe que o Novo Testamento, em sua grande parte, foi escrito em grego. E em grego, a palavra autoridade se diz exousia. E exousia em grego significa poder. Poder que vem de dentro para fora. Então você percebe que ter autoridade é ter poder. Só que não é um poder que vem de fora para dentro. Não vem de um título, não vem de algo que as pessoas te dão, não vem de dinheiro. A autoridade, enquanto poder que Jesus exercia, ela vinha de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso, não cabe a você dizer assim: eu acho que Jesus realizava tantos milagres porque ele era filho do Pai. Eu acho que Jesus realizava tantos milagres porque ele rezava muito. A autoridade não é uma coisa que vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. O poder de Jesus era fruto de algo que ele nutria dentro dele. Mais adiante nós vamos explicar para você o que era isso que Jesus nutria, que lhe dava essa autoridade. O importante agora é você saber que a autoridade é um tipo de poder e que é um poder que vem de dentro para fora. A autoridade não é alguém que te dá, é você que conquista. A autoridade não é uma coisa que você rouba ou que você talvez até surrupia das pessoas. A autoridade é uma coisa que você conquista. É uma coisa que você mesmo gera nas pessoas. Jesus gerava essa autoridade nas pessoas. Ele não pedia às pessoas para confiarem nele. Ele não pedia às pessoas para darem a ele credibilidade. Pelo seu jeito, pela sua postura, por algo que vinha de dentro dele, ele obtinha essa autoridade. Vamos agora analisar o termo autoridade no latim.
O latim também é um dos idiomas em que a Bíblia foi traduzida. Inicialmente foi traduzido para o grego, a Bíblia foi escrita em grego, depois foi traduzida para o latim. E no latim a palavra autoridade vem de auctus, e auctus provém de augere. Sabe o que significa augere? Significa poder que vem de dentro para fazer o outro crescer. Então aqui você percebe que a autoridade ela tem como característica principal fazer o outro crescer. A verdadeira autoridade não é aquela que faz você crescer. A autoridade genuína, a autoridade de Jesus é aquela que fazia o outro crescer. Então você percebe que o poder que Jesus tinha, a credibilidade que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha estava exatamente nisso. Ele não queria se autoafirmar. Ele não queria simplesmente que as pessoas acreditassem nele. Ele queria fazer as pessoas crescerem. E aqui você já começa a perceber um detalhe interessante da autoridade. Quanto mais você usar os seus conhecimentos, as suas habilidades, os seus dons para fazer as pessoas crescerem, para ajudar as pessoas, mais autoridade, mais poder você terá sobre elas. Quanto mais você quiser crescer sobre as pessoas, menos poder você terá sobre elas. Quanto mais você quiser fazer com que as pessoas cresçam a partir daquilo que você possui, mais autoridade você terá sobre elas. Aqui nós já percebemos a chave para a autoridade: fazer o outro crescer. Se você pensa em ter autoridade simplesmente para você mandar e todo mundo obedecer, então o seu caso não é de autoridade, é autoritarismo. O que você está querendo não é ter autoridade, é ser autoritário, é falar e todo mundo te obedecer. Jesus ele veio não simplesmente para mandar, ele veio para fazer com que através das suas palavras nós pudéssemos crescer. Daí a sua autoridade. Mas vamos então tentar responder para você aquela questão inicial que nós abordamos. Que poder é esse que Jesus tinha, que vinha de dentro? Como Jesus cultivava a sua autoridade? Aqui nós temos de analisar a vida de Jesus como um todo e perceber que a sua autoridade ela era fruto de uma série de fatores que Jesus ao longo da sua vida cultivou. Primeira coisa, a autoridade de Jesus provinha de uma profunda intimidade com o Pai. Jesus ele tinha uma ligação, um elo, um vínculo, uma intimidade tão profunda com o Pai que isso foi gerando nele autoridade. Aqui você também começa a perceber. Se você deseja ter a autoridade de Jesus, você precisa ter intimidade com o Pai. Ô Padre, como eu posso ter intimidade com o Pai? Rezando mais, tendo seus momentos a sós com Deus, participando das celebrações, recebendo a Eucaristia, fazendo adoração ao Santíssimo, lendo a palavra, refletindo as Sagradas Escrituras. A intimidade com o Pai é a fonte da autoridade espiritual. Não tem como você ter autoridade espiritual sem intimidade com o Pai. É preciso intimidade com o Pai. E como conseguir intimidade com o Pai? Gastando tempo a sós com Deus. Se você é daquele católico que só vai à missa, se você é daqueles católicos que só pega para rezar quando está com dificuldade, você nunca vai ter intimidade com o Pai. E você nunca vai ter autoridade. Para ter autoridade é preciso gastar tempo com o Senhor. Veja Jesus, ele gastava horas e horas. Jesus passava noites em claro, em vigília, em oração. Jesus subia para um monte para rezar. E não era 20 minutos, meia hora, o tempo que você reza um terço. Era a noite inteira. Era isso que garantia para Jesus a autoridade que ele possuía. Então, se você deseja ter a autoridade de Jesus sobre a sua vida, aumente a sua intimidade com o Pai. Segundo critério que garantiu a Jesus a autoridade: conhecimento de si. Jesus sabia quem ele era. Por isso Jesus não precisava de aplauso. Por isso, se Jesus recebia vaias, ele não se deixava incomodar, ele não se deixava mover nem pelas vaias, nem pelos aplausos.
Conhecer a si mesmo é fonte de autoridade. Sabe por que muitas vezes nós queremos tanto aplauso? Sabe por que muitas vezes nós queremos e ficamos correndo atrás de elogios? É porque no fundo nós não nos conhecemos. Jesus ele tinha um conhecimento tão profundo de si que ele não precisava da credibilidade, do apoio, do aval, ele não precisava do consentimento de ninguém para ser quem ele era. Aqui você percebe que a autoridade tem também a ver com maturidade. Não tem como você ter autoridade se você é imaturo. Se você precisa de a todo momento ter pessoas te aplaudindo, ter pessoas te avalizando, ter pessoas desejando ou até mesmo falando coisas positivas sobre você. Não dá para falar que você tem autoridade se alguém te critica e essa crítica já te derruba. Para ter autoridade é preciso que você se conheça, você saiba quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, você saiba por que você está fazendo isso, por que você age assim, qual é o seu objetivo. Aí você fica além dos aplausos e das vaias. Então perceba você, a autoridade de Jesus ela também é fruto do autoconhecimento. Terceiro critério que Jesus desenvolveu e que você também pode desenvolver para ter autoridade. Autenticidade. Para você ter autoridade é preciso que você seja uma pessoa autêntica. Jesus foi autêntico. E o que é ser autêntico? É ser o que você é, independente da pessoa que esteja ao seu redor. Jesus ele era quem ele era na presença do pobre, na presença do mestre da lei, do sacerdote, dos fariseus, na presença da mãe dele, na presença dos apóstolos. Jesus era uma coisa só. Para ter autoridade, você precisa ser autêntico. Se você é daquele tipo de pessoa que para cada um você tem uma resposta, se você fala conforme as circunstâncias, se você age conforme as conveniências, você nunca terá a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é fruto da autenticidade. Você descobrir quem você é e você ser quem você é. Pagar o preço de ser quem você é. Isso é autenticidade. E daí provém a autoridade. Por último, o desejo de fazer o outro crescer. Perceba você, ter autoridade é uma maneira de servir. A autoridade que Jesus tinha não era para que ele se sentisse melhor do que os outros. Foi um poder que Deus lhe deu para fazer com que o outro crescesse. Então, se você deseja ter a autoridade de Jesus, o primeiro propósito que deve ter no seu coração é o desejo de crescimento do outro, dos seus irmãos. Quanto mais você desejar que as pessoas ao seu redor possam crescer, possam desenvolver, possam amadurecer, possam melhorar de vida, mais autoridade você terá. Então você percebe, meu irmão, esses são os critérios que concederam a Jesus a autoridade que ele tinha. Você também. Procure desenvolver esses critérios, procure desenvolver na sua vida cada um desses itens e você vai perceber aos poucos o Senhor lhe concedendo autoridade. Ô Padre, quando é que eu posso saber que Deus está me dando autoridade? É quando você pede a Deus e os seus pedidos se realizam. É quando você fala e aquilo que você fala se cumpre na vida das pessoas. É assim que você descobre que você tem autoridade. Você fala e Deus assina embaixo. Isso é ter autoridade. Jesus era assim. O que ele falava, o Pai assinava embaixo. E por que o Pai assinava embaixo? Porque ele tinha autoridade. E por que ele tinha autoridade? Por causa desses itens todos que o Padre citou para você. Ele tinha uma profunda intimidade com o Senhor. Ele conhecia a si mesmo. Ele procurava ter autenticidade. E ele tinha o propósito de fazer o outro crescer. Seja você também autêntico como Jesus, que deseja o crescimento do outro. Seja você também um homem, uma mulher de profunda intimidade com o Pai. E você verá na sua vida os frutos da autenticidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.